Dicas e truques de cozinha são passados adiante de geração em geração. Hoje em dia, na era da internet, ainda mais truques culinários surgiram, tornando quase impossível você não se perder no meio de tanta informação. Você já se perguntou quais destes truques realmente funcionam? Bom, decidimos testar os 10 mitos de culinária mais populares. Vamos ver como eles se saíram. Para descascar ovos cozidos mais facilmente, você precisa colocá-los em água fria após cozidos. É necessário uma certa habilidade para cozinhar os ovos no ponto exato para que a casca saia sem esforço. E talvez não seja o suficiente colocá-los em água fria. Nos últimos anos, o chefe Kendi Lopes Alt fez milhares de ovos cozidos para descobrir a melhor técnica para prepará-los. E descobriu que tudo o que é preciso fazer é esperar que a água já esteja fervendo antes de colocar os ovos nela. Nós testamos este método e sabe o quê? Foi realmente mais fácil descascar os ovos colocados na água já fervente. Você apenas precisa ter cuidado, pois os ovos podem quebrar devido à mudança drástica de temperatura. Aqui vão algumas dicas úteis. Quanto mais fresco for o ovo, mais difícil é descascá-lo após cozido. Ovos cozidos devem ser colocados em água gelada por ao menos 15 minutos e então descascados em água fria corrente. Para ter 100% de certeza de que nenhum dos ovos quebre, cozinhe-os no vapor. O chefe Kendi afirma que esta é a maneira perfeita para o preparo mais gostoso. Para limpar uma panela queimada sem nenhum esforço, ferva água com sal nela. Livros antigos de culinária recomendam limpar uma panela queimada da seguinte forma: coloque um pouco de água, adicione uma boa quantidade de sal e ferva esta solução. Infelizmente, esta dica não limpou a panela. Ela ficou tão preta quanto no dia que ela sofreu um infeliz acidente com um mingau de aveia e uma cabeça nas nuvens. Uma forma muito mais eficaz de fazer isso é bem mais simples. Encha a panela com água morna e deixe-a de molho da noite para o dia. Durante a manhã, vai ser bem mais fácil deixá-la brilhando novamente. Para tirar o cheiro de peixe das suas mãos e da louça, lave-as em água fria e então passe um pano com suco de limão ou vinagre. Todo mundo sabe como é difícil se livrar do cheiro de peixe. Muitas vezes, nem mesmo sabão e desinfetante líquido para louças é o suficiente. Nós decidimos testar esse truque velho e ele funcionou. Não restou nenhum traço de cheiro de peixe após limpar o prato com o suco de limão e água fria. Uma solução fraca de vinagre também funciona. Para evitar que o queijo resseque, você precisa cobri-lo com papel manteiga e não embalá-lo com plástico. Quando você compra queijo, normalmente ele vem embalado em plástico. Então muitas pessoas assumem que essa é a forma que se deve protegê-lo na geladeira. Mas dizem que o papel manteiga é melhor para manter muitos produtos, inclusive queijo, mais frescos. Para ver se existe alguma verdade nisso, nós cobrimos um pedaço de queijo com filme plástico e o outro em papel manteiga. Depois, deixamos ambos os pedaços na geladeira por 3 dias. O resultado foi chocante. O pedaço de queijo embrulhado no papel tinha ressecado completamente. Já o embalado em plástico estava tão fresco quanto quando o embrulhamos. Logicamente, a melhor coisa a se fazer é consumir o queijo fresco o mais rápido possível, antes que ele resseque. Mas, se isso não for uma opção, use filme plástico. Para cortar uma cebola sem chorar, molhe a faca em água fria. Cebolas podem ser uma dor de cabeça. Elas se desmontam quando você tenta cortá-las, elas tentam fugir da tábua e podem fazer você chorar. Dizem que se deve molhar a faca em água fria de tempos em tempos para evitar a irritação nos olhos. Bom, após testar esta dica, nós podemos dizer que ela funciona. Mais ou menos. Mas tudo depende de quão forte é a cebola e quão sensíveis são seus olhos. Por exemplo, o nosso cobaia não conseguiu evitar algumas lágrimas, apesar de todas as preocupações. Ainda mais, é um tanto inconveniente ter que molhar a faca na água, segundo sim, segundo não.
Para descascar batatas cozidas com facilidade, deixe-as em água fria por alguns minutos. Após cozinhar as batatas, você provavelmente joga fora a água quente e deixa que elas esfriem para retirar as cascas. Mas isso pode ser uma tarefa irritante, já que a pele quente gruda nos seus dedos e é difícil de tirar. Para facilitar esse processo, primeiro coloque as batatas cozidas na água gelada por alguns minutos e então as descasque. Nós testamos este método e ele funciona muito bem. As batatas não estão mais pelando de quente e graças à água, a pele sai com facilidade. Tem apenas uma coisa que você deve levar em consideração. As batatas podem ficar meio aguadas, e isso pode não agradar a todo mundo. Mas nós não percebemos nenhuma diferença significativa no gosto. Para esfriar uma bebida mais rapidamente, coloque a xícara em uma tigela com gelo e sal. Esta dica é completamente sobre física. O sal faz com que o gelo comece a derreter, mas ao mesmo tempo a temperatura dele cai. Esta dica pode ser utilizada para esfriar uma bebida quente instantaneamente. O nosso chá, por exemplo, ficou bem gelado em 5 minutos. Para se livrar do gosto amargo da cebola, use um pouco de água fervente. Provavelmente existem poucas pessoas que gostam de cebolas amargas nas suas refeições. Você pode evitar este gosto desagradável se fizer o seguinte: após terminar de cortá-las, coloque-as em uma tigela média com um pouco de água fervente sobre elas. Deixe-as descansar por alguns minutos e então coe a água. As cebolas perdem o amargor. Nós conferimos. Para evitar a oxidação do abacate, refrigere-o com um pedaço de cebola. Todo mundo sabe que, se você deixar um meio abacate na geladeira por um dia, ele escurece rapidamente. Para evitar isso, algumas pessoas sugerem refrigerar o abacate com um pedaço de cebola. Então nós decidimos testar este truque. Mas após 3 dias, quando tiramos o abacate e a cebola da geladeira juntos, não nos pareceu ter acontecido qualquer alteração no resultado. Sem mencionar o fato de que o abacate adquiriu um cheiro forte de cebola, o que eu acho que agradaria a poucos. Mas aqui vai outra dica que testamos: guardar o abacate em um ziplock bem fechado. Este funcionou bem. Adicionar sal na água diminui o tempo de cozimento do macarrão. Muitas pessoas acreditam que adicionar sal na água que você vai utilizar para cozinhar a massa vai fazer com que ela fique pronta mais rápido. Então, logicamente, nós testamos esta teoria e ela não funcionou. Você pode adicionar sal para temperar, mas não vai diminuir o tempo de preparo. Agora, o sal realmente aumenta um pouco o ponto de ebulição da água, mas com toda a certeza, não é o suficiente para diminuir o tempo de cozimento da massa de maneira significativa. A não ser que você esteja preparado para deixar a sua refeição tão salgada que seria impossível comê-la. Quais segredos eficazes de cozinha você pode compartilhar com a gente? Escreva nos comentários abaixo e faça parte do nosso mundo incrível. Até a próxima. Tchau!